Carta de Judas, capítulo, ou melhor, verso 1 até o verso 4, porque só tem um capítulo, que nos diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos, vamos ao Senhor mais uma vez, nós. Ó Deus amado, eis a Tua palavra aberta para ser direcionada ao coração do Teu povo, da Tua igreja. E o Teu Espírito, ó Deus, fala aos nossos corações, que através da exposição da Tua palavra, Pai, nós possamos ser edificados, Cristo ser exaltado e o Teu nome glorificado. Que a Tua igreja seja, ó Deus amado, conduzida pelo Evangelho do Senhor, através da exposição bíblica nessa noite. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A cidade de Campina Grande, durante um período muito grande, ficou conhecida por sediar um evento chamado Encontro para a Nova Consciência. Esse evento, que foi introduzido na cidade de Campina Grande, hoje já não mais tem tanta proeminência como antes, até porque no decorrer de todo esse planejamento desse movimento ecumênico, nasceu um outro evento em paralelo, conhecido como a Consciência Cristã. Então, nesse evento que por muito tempo se perpetuou na cidade de Campina Grande, chamada Nova Consciência, se estabelecia ali, como antigamente era feito, o slogan do ecumenismo, da prática ecumênica que se é mantida ao longo de toda a história e até mesmo ainda hoje, quando religiões visam dar as mãos para terem caminhos que levem a Deus. Eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. Então esse é o slogan do ecumenismo, aos muitos caminhos que eles se juntam, se unem para trazer o entendimento de que você pode ir até Deus na sua religião, do jeito que você acredita que seja, da forma como você vive e tudo que você se propõe a fazer. Então você vê diversas religiões, defesa de muitos em relação a um sincretismo religioso, religiões afro, religiões ocultistas, diversos, eles se unem nesse evento, que hoje já não tem mais tanta proeminência, se é que não já tem acabado em Campina Grande, mas durante muito tempo houve essa marca na cidade de Campina Grande por causa desse evento. Para a glória de Deus, um evento com um cunho totalmente apologético se interpôs no caminho, e então esse evento começou a perder força, começou a perder a sua popularidade em nossa cidade. Para a glória de Deus. Isso é o que acontece na história da igreja. Quando seitas se proliferam, quando caminhos errados, quando a igreja está numa perspectiva de derrocada doutrinária, teológica, de ensinos basilares da fé, então Deus sempre há de levantar homens, há de levantar a sua igreja com voz
para que esses ensinos sejam retroagidos, para que a igreja possa se manter imune a esses ensinos que vão sendo propagados contra a Escritura. Nós estamos no ano de celebração da Reforma, precisamente no mês de outubro, com 502 anos de Reforma Protestante, e não há como nós não mencionarmos a importância da Reforma no seu aspecto apologético, no seu aspecto de defesa da fé, porque dentro de todas as outras nuances da Reforma Protestante, o que mais é esse movimento, senão a defesa do que era bíblico diante do caos que a igreja se encontrava. O que mais era o pensamento dos reformadores, como Calvino, Zwingli, Lutero, John Knox, Martin Bucer e tantos outros, senão a chamada para retornar aquilo que a Escritura determina, aquilo que a Escritura ensina, dentre todos os outros aspectos de defesa da palavra de Deus. A Reforma Protestante trouxe esse legado de ensinar que a Igreja de Cristo, em grandes momentos de caos, na derrocada das doutrinas bíblicas, quando elas estão sendo atacadas, então a Igreja de Cristo, ela se levanta, ela se pronuncia diante de todos esses falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos que têm surgido ao longo da história. Essa carta de Judas, ela é uma carta que faz menção a todo esse teor de doutrina bíblica que deve ser preservada. A carta de Judas, ela é uma carta tão simples, tão pequena, tão síngela, mas ao mesmo tempo tão cheia de ensinamento bíblico, tão cheia de doutrinas importantes da fé cristã, tão cheia de zelo pastoral. Quem escreve essa carta está totalmente munido por um zelo pastoral, embora ele use uma forma bem expressiva de lidar com os falsos mestres, atacando as suas formas de se infiltrarem na igreja para tentar tirar os eleitos do caminho das Escrituras. Então, quem escreve essa carta é Judas, o que não pode ser confundido com Judas Iscariotes, que foi quem traiu a Cristo. Esse Judas que escreve, ele se identifica como servo de Cristo, mas ele é irmão do próprio Cristo. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e o verso 55, para que você possa compreender que esse Judas é o Judas meio irmão de Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 55. Diz assim, verso 55 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Agora vá até Marcos capítulo 6, o verso de número 3. Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo de número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, esses dois textos, um complementando o outro, mostra que Jesus tinha irmãos. E dentre os irmãos de Jesus havia um chamado Judas e Tiago, a quem também Judas se coloca como irmão. Então Judas é quem escreve essa carta, e ele existem algumas peculiaridades nessa carta em que ele escreve. Por exemplo, os seus destinatários, para quem é que ele está escrevendo essa carta, diferentemente do apóstolo Paulo, que identificava o seu público. Como, por exemplo, quando ele escreve as igrejas da Galácia, ele está identificando um público, as igrejas que estavam localizadas na Galácia.
Aqui o apóstolo Judas, ele está escrevendo não para uma igreja geograficamente falando, ele não está escrevendo para aquela igreja local situada em determinado lugar, ele está escrevendo para a igreja em todos os lugares, de todos os tempos. A preocupação de Judas é de que essa carta, inspirada por Deus, ela pudesse chegar às mãos da igreja daquela época, como também às mãos da igreja em nossos dias. Então não existe uma igreja local específica, mas é um endereçamento para todas as igrejas de todos os tempos, em todos os lugares. Você pode observar também que há uma outra peculiaridade dessa carta, que é o seu propósito. Judas deixar claro que o seu principal motivo nessa carta não é de apresentar os falsos mestres como sendo destruidores da fé, mas de alertar a igreja quanto a esses falsos mestres presentes já naquela época. Então ele escreve não somente apresentando o que os falsos profetas e os falsos mestres fazem, como também chama a igreja para o entendimento de que eles estão presentes, disseminando o erro. Foi uma carta também muito discutida na questão do cânon bíblico. Havia muitos que não davam a credibilidade, como também foi feito com a carta de Tiago, por conta do seu escopo doutrinário. E muitos dizem que a carta de Tiago, até como pensar que Martinho Lutero estava tirando a credibilidade da carta de Tiago, por ser uma carta pequena e aparentemente ser contrário ao que o apóstolo Paulo escreveu, quando Paulo está falando sobre um aspecto da fé e Tiago está falando sobre outro aspecto da fé. Então muitos críticos na história trouxeram uma descredibilidade à carta de Judas, por ser uma carta pequena, uma carta que menciona inclusive o nome de um livro histórico que não foi inspirado, que é o livro de Enoque, onde ele vai tratar nos próximos versos. Então é uma carta muito disputada, porém uma carta que recebeu a sua validação durante os primeiros séculos da história, validada nos concílios, reconhecida pelos pais da igreja. Então a carta de Judas é uma carta totalmente inspirada. Mas um detalhe ainda dessa carta é que o termo em que Judas está escrevendo, logo no início do verso 1, você volte para a carta, verso 1, Judas não se identifica como irmão de Cristo. Você pode observar que a primeira palavra, a primeira expressão que Judas expressa aí, é dizer que ele é servo de Jesus Cristo. Ele poderia muito bem ter dito, eu sou irmão do Senhor, mas ele não coloca isso. Isso tem uma influência muito importante nesse primeiro momento da carta, porque não é o ofício que pesa mais sobre os homens de Judas, não é o que ele recebeu como ofício, mas é o fato daquilo que ele faz pelo reino, pelo evangelho, pela fé. Então observe, Judas, servo de Jesus Cristo, ele tinha Cristo não somente como seu Senhor, mas o próprio Cristo era seu irmão, o próprio Cristo era irmão de Judas, mas ele não arroga para si nenhum tipo de prestígio entre os apóstolos e os discípulos por ser ele irmão. Pelo contrário, ele se considera servo de Jesus Cristo. Essa parte do prefácio da carta já nos ensina essa questão da humildade com relação a como nós nos vemos diante de Deus. Deus separa pastores para pastorear a igreja, oficiais para conduzirem a igreja também. Deus separa líderes para assumirem departamentos na igreja, para assumirem determinadas demandas da igreja. Mas o que é notório, mediante esse pequeno espaço de palavras aqui logo no início, é que ninguém é maior no reino de Deus quando ele está diante do próprio Cristo. Todos são servos de Deus. Pastores foram chamados para ser servos de Deus. Os diáconos foram chamados para ser servos de Deus dentro daquilo que eles fazem. Os presbíteros foram chamados para serem servos de Deus.
não importa, todos nós estamos servindo, fazemos o papel de servos na casa do Senhor. Não somos maiores do que ninguém quando somos vistos diante de Deus no ofício que nós realizamos. Então, nós somos servos de Deus, e isso deve alegrar o nosso coração. Há uma história que o Dr. Joel Bick conta sobre o fato de ser servo de Deus e o prestígio que nós temos por sermos chamados de servos, a despeito de qualquer outro título ou ofício que venhamos ocupar. Um leilão que estava sendo feito na Inglaterra, um empresário está cruzando os mares para fazer a compra de um escravo, e ele chega naquele leilão e tem uma escrava que está para ser leiloada, e quando aquela escrava observa que aquele homem iria arrematar a sua vida para que ela fosse escrava dele, ele levanta um valor tão alto que ninguém mais consegue se igualar. Então aquele homem consegue que aquela mulher, aquela negra, fosse comprada por ele. E quando ela vê que ela está para ser submetida à compra daquele senhor, ela vai totalmente irada ao encontro daquele homem. Quando ela chega diante daquele homem, totalmente entristecida, cheia de raiva, aquele homem começa a dirigir a palavra para ela e ela cospe na cara dele. Ela não quer ser levada para ser escrava, porque ninguém nasceu para ser escravo, embora num aspecto espiritual todos nós já nascemos escravos do pecado. Então aquele homem limpa o seu rosto, olha para ela novamente, e quando observa o semblante daquela mulher totalmente chateada, enraivecida, ele começa a falar e ela cospe no rosto dele novamente. Ele limpa o seu rosto, olha para aquela mulher e diz: mulher, eu só quero apenas dizer para você que você foi comprada para você ser livre. Aquilo foi um choque imenso para aquela mulher, porque ela tinha o entendimento de que ali ela seria levada e conduzida para ser escrava naquela casa. Jamais pensava em ter sido comprada para ser livre. Aquilo chocou tanto o coração daquela mulher, que ela olhou para aquele homem e disse: eu quero ser a sua serva. É isso que Cristo faz conosco. Muitas vezes nós não temos a compreensão da importância de servirmos no reino de Deus. E isso é a despeito do que podemos fazer na igreja, a despeito do que podemos exercer na igreja. Todos nós somos servos de Deus naquilo que vivemos, naquilo que fazemos, para onde somos vocacionados e para onde somos direcionados. Se alegre em ser chamado servo de Cristo. Judas caminha pelo prefácio e dizendo que ser ele irmão de Cristo, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele já lança nota de alguns alicerces da igreja, de algumas doutrinas importantes, antes mesmo de adentrar o assunto sobre os falsos mestres. Então observe, quando ele diz: aos chamados, amados em Deus e Pai, e guardados em Jesus Cristo. É sempre importante nós observarmos a estrutura de uma carta, de uma narrativa, como o pensamento do autor ele vai se estruturando de forma lógica. Paulo faz isso nas suas cartas. Ele traz ensinos doutrinários, ele ensina a palavra de Deus com relação às doutrinas bíblicas, e na carta de Romanos ele gasta 11 capítulos para ensinar a igreja sobre aspectos doutrinários. Ele faz isso na carta de Efésios, ele faz isso em Coríntios, a carta de Coríntios, ele faz isso na carta de Filipenses, de Tessalonicenses. Na maioria das suas cartas ele sempre faz isso, ele lança os alicerces para depois poder trazer os ensinos práticos baseados naqueles alicerces. Judas está fazendo a mesma coisa. Antes dele tocar um assunto que é crucial na sua carta, ele logo lança mão de aspectos doutrinários bastante importantes. Ele diz: a quem essa carta está sendo dirigida? Vocês foram chamados por Deus, chamados por Deus, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Veja, ele resume o capítulo
fala sobre a corrente da salvação, ou os elos de ouro da salvação, aqui Judas está resumindo, dizendo que aquela igreja que está recebendo aquela carta é a igreja que foi chamada, é a igreja que é amada por Deus, é a igreja que é guardada pelo Senhor, e por isso ele vai escrever sabendo que é uma igreja que está totalmente embasada na Escritura. Chamados e amados e guardados são verbos bem determinados dentro do aspecto teológico que Judas escreve. Uma confirmação disso é que ele volta a esse assunto no final. Ele começa falando que a igreja que recebe essa carta é a mesma, no final da carta, é a igreja que está sendo guardada. Essa igreja que foi chamada é a igreja que está sendo guardada dos falsos ensinos. Então, localize aí o verso de número 24, lá no finalzinho da carta, e veja como é que ele termina a carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Verso 25: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ele começa falando sobre a igreja que está sendo guardada, porque ela foi chamada, ela é amada por Deus, e ele conclui a carta dizendo: Deus é poderoso para vos guardar de qualquer tropeço. Por que é importante você observar como ele começa e como ele termina? Porque é essa igreja aqui que está sendo atacada, é a menina dos olhos de Deus que está sofrendo ataques dos falsos líderes. Então, a preocupação de Judas é extremamente pastoral, porque tem alguém que está mexendo com a menina dos olhos de Deus, tem alguém que está tentando desvirtuar o caminho dos filhos de Deus, tem alguém que está se infiltrando, porque os crentes estão dormindo e os falsos ensinos estão adentrando as portas da igreja. E aí Judas pastoralmente chama a atenção da igreja, dizendo: vocês são chamados por Deus, vocês não foram não se chegaram à igreja a qualquer preço, vocês foram chamados pelo Evangelho, o Evangelho os alcançou. A igreja que é amada por Deus, guardada por Deus, ela é guardada dos falsos ensinos e dos tropeços também. Se nós observarmos aqui esse aspecto doutrinário, nós vamos lembrar que há uma outra passagem bíblica que diz que, se possível for, dadas as circunstâncias de apostasia em nossos dias, se possível for, até os eleitos seriam desvirtuados, até os eleitos seriam alvo de se desviar do caminho. Então há um alerta muito grande no que Judas está falando aqui. Ele vai tratar disso nos próximos versos. Acabado o prefácio, quando ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Agora, a igreja que recebe a carta, compreendendo que eles foram chamados, que eles estão sendo guardados por Deus, que eles são amados pelo Pai, agora o próprio Judas começa a adentrar exatamente no assunto que é de interesse maior. Então, verso número 3, observe, ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observe como Judas está sendo bastante específico naquilo que ele está preocupado em fazer. Antigamente, logo no período da história da igreja, no início, a forma de defender o Evangelho não era outra senão através de cartas. Esse costume permaneceu por muito tempo. Então Atanásio foi um dos pais da igreja, que muito defendia o Evangelho. Ele estava sempre escrevendo cartas, como o próprio Calvino assim fez,
todos os comentários do reformador de Genebra foram direcionados para pessoas ilustres da sociedade, foram direcionados para pessoas que precisavam entender um pouco melhor o Evangelho, como o próprio rei Francisco, quando ele escreveu as Institutas. Então, a escrita era uma forma apologética de se defender o Evangelho. Como nós perdemos essa prática hoje, de direcionar material em que as pessoas pudessem ler para poder aprender mais do Evangelho e então ali defender a sua fé. Judas está mencionando no início que a preocupação dele era em falar sobre um assunto específico, mas por causa dos falsos apóstolos, falsos mestres e os falsos ensinos, ele foi compelido a falar sobre essa demanda devastadora que estava entrando na igreja. Isso é um grande exemplo para os pastores de hoje, porque não tem como olhar o que está acontecendo lá fora e não entendemos que há necessidade da igreja ser ensinada, instruída e, se possível, alertada sobre as demandas que acontecem lá fora. E nós temos vivido, irmãos, dias bastante difíceis em nossa nação, principalmente com relação, não sofremos aqui nenhum tipo de perseguição por nenhuma religião islâmica, nós não sofremos aqui nenhum tipo de perseguição por outras religiões que tenham algum tipo de forma de torturar cristãos. Nós não sofremos perseguições como os pais da igreja, como os mártires que viveram perseguições nos tempos passados. Hoje a igreja é perseguida por perseguição ideológica, filosófica e teológica também. Quando eu falo teológica, eu estou falando exatamente de ditos pastores que não têm nenhum zelo pela palavra e estão trazendo milhões de pessoas para dentro de suas igrejas totalmente descomprometidos com as doutrinas basilares da fé cristã. Então, quando ele diz: eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Interessante que essa expressão aí, exortando-vos a batalhardes, é um aspecto de guerra, é um contexto bélico aqui. Ele está falando sobre exatamente essa circunstância de guerrear. Judas não está dando uma alternativa para a igreja defender o Evangelho ou não. Ele não está perguntando: vocês querem me ajudar a defender o Evangelho? Vocês querem me ajudar a defender a palavra de Deus? Não, ele está dizendo assim: eu estou convocando vocês, eu estou exortando que vocês, junto comigo, lutem pelo Evangelho. Mas o grande erro da igreja, muitas vezes, é pensar que somente quem defende o Evangelho são pastores e o Evangelho só deve ser defendido durante o culto. Não, meus irmãos. Todos nós. Judas não está direcionando isso aqui aos sacerdotes da igreja, embora seja verdade que a maior demanda de ensino flua do púlpito da igreja, mas somos nós responsáveis individualmente por defendermos aquilo que nós acreditamos, as convicções das quais nós fomos ensinados. E como é que nós fazemos isso? Dentro da nossa própria casa, no meio dos nossos amigos, onde nós colocamos a planta do nosso pé. Sempre há pessoas que de alguma maneira tentam minar a fé cristã. Vivemos hoje um terreno hostil com relação a muito do que até mesmo o poder público determina como sanções para a igreja. O STF criando jurisprudência para que seja legalizada a prática do aborto. Então você vai começando a entender que esse espírito da nossa época, essa cosmovisão do mundo, humanista, ufanista, existencialista, totalmente adentrando o seio da igreja. E por que esses ensinos tantas vezes entram na igreja? Porque às vezes a própria igreja está dormindo. Por isso a necessidade dos alertas acerca da apostasia, porque a apostasia vem por causa dos falsos ensinos,
e aí os falsos ensinos terminam levando pessoas a uma falsa fé. Falsos profetas ensinando um falso evangelho, consequentemente trarão falsas conversões, porque não foi no evangelho que essas pessoas foram transformadas, mas no ensino equivocado. Então Judas está nos convocando a igreja de todo o tempo para guerrear com a sua fé, para guerrear pela fé, em defesa da fé. Não é uma opção que você tem, não é uma opção que nós temos. Nós fazemos assim, nós devemos fazer assim. Agora, uma pergunta que repousa sobre a mesa é: como nós defenderemos o Evangelho se nós não sabemos sobre ele? Se nós não nos preocuparmos em aprender mais a palavra de Deus, se nós não nos preocuparmos em conhecer melhor ao nosso Deus, em conhecer melhor aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre todos os aspectos que nós possamos conhecer acerca da fé, acerca da igreja, acerca da família, acerca de Estado, acerca de política, de educação e de tantos outros temas importantes. Como nós nos pronunciaremos se nós não procurarmos conhecer? Jim Jones foi o nome de um dos falsos profetas, e aqui eu queria que você prestasse atenção no que um falso ensino é capaz de fazer. Jim Jones, um dos falsos mestres do presente século, criou uma igreja chamada Igreja de Todos os Povos, ou Templo de Todos os Povos. Talvez, se você não tenha ouvido falar dessa pessoa, depois você pode pesquisar melhor. Ele é o responsável por um assassinato em massa de quase 1.000 pessoas. Por que essas pessoas morreram em nome daquilo que elas acreditavam pelos ensinos de Jim Jones? Porque elas acreditaram no falso ensino. Elas foram iludidas pelo ensino errado de alguém que não tinha compromisso com a palavra de Deus, mas usam a palavra de Deus para iludibriar as pessoas. E interessante, elas usam a palavra de Deus, mas elas afastam essas pessoas do próprio Deus. Não só Jim Jones, mas também um outro camarada chamado Joel Osteen. Ele tem influência praticamente mundial. Ele foi chamado para uma entrevista no programa de Larry King nos Estados Unidos. É o tipo um programa de Jô Soares. E naquele programa ele responde a perguntas daquele entrevistador, dizendo que havia visitado pessoas na África, na Índia e pelo mundo todo, e ele tinha percebido que havia fé sincera naqueles corações, naquelas pessoas, mas elas estavam adorando rios, adorando vacas, adorando insetos, adorando todo tipo de deuses falsos, distantes da Escritura. E o que John Osteen fala: eu percebi fé sincera naquelas pessoas, não tem como dizer que elas não estão salvas. O que ele faz é transmitir uma mensagem errada para centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, via canais de televisão, via o seu programa de rádio, entre todos os canais que se possa usar. John Osteen influencia milhões de pessoas a acreditar que elas podem ser salvas sem os méritos de Cristo. Você percebe como o ensino errado pode levar pessoas à própria destruição e à perdição? Porque sem Cristo, meus irmãos, não há salvação. Sem Cristo não há perdão dos pecados. Sem Cristo não há justificação diante do tribunal divino. Sem Cristo não há como nós sermos santificados. Sem Cristo a igreja nem sequer existe. Sem Cristo, que é o cabeça da igreja, como a própria igreja haverá de caminhar se o cabeça não faz parte? Então, sem Cristo, as pessoas não poderão ter acesso ao próprio Deus. Ele próprio determina isso. Ele diz: eu sou o caminho. Embora o ecumenismo levante a bandeira de que todos os caminhos levarão a Deus, nós vemos o que o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outra forma das pessoas serem salvas, delas terem acesso a Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. E então você vê ditos pastores anunciando em alto e bom som para milhares de países, para centenas de países,
para milhares de pessoas que elas podem alcançar a salvação sem passar pela cruz. Judas está preocupado, meus irmãos, que a igreja volte aos rudimentos, que a igreja tenha cuidado dessas doutrinas que são importantes. E aí ele vai falar sobre isso no verso posterior, que é o verso 4. Como esses falsos profetas, eles entram na igreja, quem são eles e o que eles fazem. Então, ainda no verso 3, a palavra batalhar significa exatamente guerrear. É a convocação para nós guerrearmos pela nossa fé, em defesa da nossa fé. A palavra fé, aqui ainda no verso 3, não é a fé no sentido de crer em Cristo para a salvação. A fé aqui ela tem um aspecto de ensino, de um aspecto doutrinário. Então eu queria que você abrisse aí a carta de Efésios. 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 13. Apenas esse texto para você compreender que aspecto de fé é essa que o apóstolo Judas menciona. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, o versículo de número 13. Primeira Coríntios 16, 13. Veja o que diz. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Permanecei firmes na fé, permanecei firmes no ensino, permaneçam firmes nas instruções doutrinárias. Ainda um outro texto sobre esse mesmo tema, Colossenses capítulo 1, versículo 23, queria que você fosse até esse texto também. Capítulo 1, verso 23 da carta de Paulo à igreja de Colossos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permaneceis firmes, então não se afastem do Evangelho. O aspecto da fé aqui é o aspecto de ensino. Então, meus irmãos, nós jamais deveríamos nos afastar dos ensinos da igreja, dos momentos de ensino da igreja. Escola Bíblica Dominical, irmãos, é o seminário de todo cristão. Eu não estou dizendo que somente a Escola Bíblica Dominical deve ser priorizada, mas os cultos domésticos, os ensinos da Palavra de Deus dentro da nossa própria casa, escola dominical, pregação no domingo, tudo que nós pudermos aproveitar para nos munirmos do ensino da Palavra de Deus, deve sempre ser priorizado na nossa vida. Se nós bem entendêssemos, nós daríamos maior valor aos momentos de ensino na igreja para nós aprendermos mais a palavra. Porque quando nós estamos munidos, como diz esse texto, quando nós estamos munidos da fé, que é o ensino da palavra, certamente nós não seremos enganados, nós não seremos iludibriados por qualquer vento de doutrina ou ensino antibíblico que surja pela igreja. Então, voltando lá para Judas, e agora o último verso. Observe como Judas descreve esses falsos profetas. Então agora ele explica porque ele está chamando a igreja para batalhar pela fé. Ele vai dar agora a razão pela qual
esses irmãos deviam batalhar pela fé. Aí ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito, ou desde antes, eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja, Judas ele descreve como esses homens são. Ele diz: eles são homens ímpios. Eles transformam a graça em libertinagem. Eles negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos atentamente para o que Judas está dizendo aqui, ele está dando somente sinais de como nós identificarmos um falso profeta e uma seita. Você saberia, pelo menos, dizer alguns critérios que você teria para identificar uma seita, para identificar um falso ensino? Talvez você nunca tenha sido perturbado no domingo de manhã por um testemunho de Jeová. Mas se você foi, logo você entenderá que nas explicações deles, eles trazem o texto do Evangelho de João com alterações no original, trazendo uma compreensão reduzida da pessoa de Jesus Cristo. Os mormons fazem isso, os testemunhas de Jeová fazem isso, a igreja adventista de alguma maneira faz isso, porque elas tiram os ensinos da palavra de Deus e acrescentam outros ensinos em relação à palavra de Deus, como por exemplo os ensinos de Ellen White. Os testemunhos de Jeová, eles acrescentam os ensinos de Charles Taze Russell, e assim você vai vendo que junto da palavra sempre tem outros livros autoritativos para levar aquelas pessoas a acreditarem naquilo que a palavra de Deus se resguarda. Os falsos líderes estão aí fora, eles estão batendo na porta de muitos cristãos, e para vergonha da igreja é que muitos cristãos abrem as portas, esses falsos líderes entram, eles conseguem abarcar o coração, às vezes vulnerável ali, e termina levando essas pessoas para outro caminho. Se isso não aconteceu com você, irmão, glória a Deus, mas eu quero só dizer uma coisa: é importante que você saiba de Deus e da palavra, para que você não seja envergonhado diante desses falsos mestres. Mas se não bateram na sua porta, eles estão muitas vezes sendo, os seus ensinos estão sendo transmitidos via redes sociais. Eles estão sendo transmitidos dentro dos programas de TV. Eles fazem malabarismo com a fé. Eles deturpam a ideia de Deus como um Deus que abençoa o seu povo por livre graça, e aí eles colocam o aspecto da fé como uma forma de barganhar com Deus. Eles criam um sincretismo religioso, eles trazem um misticismo religioso para dentro da igreja, foto não sei de quem para que receba alguma bênção, usam lenços, sacos, como recentemente um dito apóstolo aí usou panos de saco, querendo se apresentar como alguém humilde, no aspecto de João Batista. E essas pessoas, elas têm programas de TV em horário nobre, elas têm um acesso ao Brasil inteiro, a pessoas cristãs como não cristãs, em horários que muito provavelmente nenhum programa cristão que prega a palavra de Deus de forma genuína tem. Então, meus irmãos, muitos falsos profetas e falsos apóstolos estão desvirtuando o caminho de muita gente. Você está aqui na igreja hoje séria, bíblica, que tem a palavra de Deus sendo preservada, mas lá fora tem muita gente que está sendo enganada. Lá fora tem muita gente que está sendo conduzida pelo caminho inverso. Isso é muito devastador para a igreja, porque tem muita gente que está usando o nome de Deus para afastar as pessoas do próprio Deus, para tirarem delas aquilo que elas têm e trazer uma celeuma de falsos ensinos, e o povo ser enganado.
Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Interessante que eles são dissimulados, eles não têm a aparência de que são falsos mestres, mas eles são, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Aqui é uma expressão que, se não bem explicada, pode ser mal entendida. Judas não está dizendo que esses falsos pastores, falsos mestres, foram pré-ordenados para serem apóstatas. Não. Ele está dizendo que porque eles são apóstatas, porque eles são dissimulados, porque eles estão enganando, porque eles estão iludibriando a cabeça de muitos irmãos, então eles foram pronunciados por Deus para serem condenados. Se você acha essa linguagem pesada, não continue a leitura da carta de Judas. Pare no versículo 4 e não avance para o versículo 5. Se você achar essa linguagem de Judas pesada, então não leia mais o que ele diz. Porque nos próximos versos Judas vai dizer: esses homens, essas pessoas, são nuvens sem água. Elas não têm nada para oferecer, elas apenas querem rasgar a ovelha e tirar a sua lã. Elas, de alguma maneira, atraem elas, mas no final das contas eles só querem extorquí-las. Ele vai dizer: são estrelas sem brilhos. Eles querem aparecer para o mundo inteiro, mas não têm o brilho do Evangelho. Eles não inflamam o coração das outras pessoas com o Evangelho. Eles não trazem Deus ao coração das pessoas. Eles não trazem as pessoas à cruz, a Cristo. São árvores que não produzem frutos. E aí ele vai continuar uma série de adjetivos sobre esses falsos ensinos, falsos profetas ensinando falsos ensinos, pronunciados para serem condenados. Eles são condenados pelo que eles fazem. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam a Cristo. Qualquer igreja, irmão, que não priorizar a palavra de Deus, que negar a Cristo, que pegar esse conceito de que a graça de Deus foi para trazer redenção e que em nome da graça as pessoas podem viver da forma que quer, como eles estavam ensinando. Não, vocês foram salvos, vocês têm essa compreensão de que foram chamados, estão sendo guardados, então vocês podem viver da forma que quer, do jeito que bem entendem. Era isso que eles estavam ensinando. Quando na verdade, quanto mais nós sabemos que fomos chamados por Deus, que fomos salvos pela graça divina, que nós não temos nenhum papel para sermos salvos de mérito próprio, isso vai nos conduzir exatamente ao contrário, não à libertinagem, mas vai nos conduzir à santificação, vai nos conduzir para mais perto de Deus, vai nos aproximar mais do Senhor na medida em que mais aprendemos da sua palavra. Se você quer conhecer um falso ensino, perceba como aquela igreja ou aquele pregador fala sobre Cristo. Veja se ele ensina sobre Cristo, se ele fala sobre a divindade de Cristo, se ele fala sobre os ofícios de Cristo, se ele ensina que Cristo é o mediador da aliança, se ele ensina que em Cristo, somente em Cristo há redenção. Se nessa igreja não existe pregação sobre Cristo, não existe pregação sobre a graça, não existe pregação sobre as doutrinas bíblicas que sempre foram ensinadas pelos apóstolos, pelo próprio Cristo e por toda a história da igreja, então há um perigo muito grande de que aquela igreja esteja com falsos ensinos através de falsos mestres. Finalizando, irmão, o que Judas vai começar a falar no verso 5 em diante é exatamente a forma como esses líderes conseguem arrancar pessoas das igrejas, e a eles está reservada a condenação. Que Deus nos dê a graça de poder aprendermos mais de Deus, estudarmos sua palavra, nunca rejeitar os ensinos doutrinários, pelo contrário, à medida em que mais aprendemos, mais desejamos